Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas não é para mim não. Aqui você pode escolher, né? Tem o pastor Amauri, tem o pastor Dirnei, o pastor Cordeiro. São pessoas de Deus, homens que Deus tem abençoado. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa linda festa nessa noite. Rever o pastor Amauri depois de tanto tempo. Os seus cabelos não eram brancos ainda, né? E nem os meus, né? Que bom rever o senhor. Deus lhe abençoe muito. Ao pastor Cordeiro, que foi me buscar no hotel e se mostrou uma figura tão simpática, um homem de Deus. Parabéns por essa linda festa. Deus abençoe a todos vocês. Quero cumprimentar aqui o prefeito da cidade, é o Aquiles, né? Mais uma vez estamos juntos, Deus abençoe. Como é que é o nome desse moço aqui? Lindomar, né? Lindomar está com a gravata bonita. Deve ter colocado em homenagem a mim, né, Lindomar? Depois a gente vai conversar no fim do culto, tá bom? Quero cumprimentar também aqui o deputado Kennedy, grande amigo de longa data. Essa semana ainda tivemos um trabalho juntos, Deus te abençoe. Que bom que você veio. E a deputada Giovana Sá, que é uma guerreira que representa o estado de Santa Catarina e a igreja evangélica em si, com muita maestria em Brasília. Você indo para Brasília foi um presente de Deus para nós. Deus te abençoe sempre. Alguém trouxe Bíblia nessa noite? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Deus está aqui. Veio algum pentecostal para essa festa? Eu não sei se vocês estão me enxergando, porque eu não enxergo ninguém daqui, né? E para ajudar, eu sou baixinho, eu vou subir em cima desse barco aqui, né? Ou vou pular dentro dessa lagoa e pregar dali de dentro. Eu sei que Deus está entre nós. Isaías 43 está escrito assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e mais uma vez, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Você pode orar comigo mais uma vez? Incline a sua cabeça. Pai das luzes, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes não voltarão para casa tristes. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, Senhor, eu lhe faço alguns pedidos. O primeiro é que o Senhor cerque esse estabelecimento, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre a cidade que venha nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui na festa dos pescadores. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar essas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração.
Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem o seu assento, dando um grito de glória a Deus bem alto, porque Jesus é merecedor de toda esta adoração. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, povo de Deus que está aqui dentro e os que estão aí fora assistindo pelos telões, o Senhor nos trouxe nessa noite para falar ao nosso coração de maneira sublime. A mensagem que Deus plantou no meu coração nesta noite é uma das mensagens mais lindas que o Senhor já me deu enquanto pregador da sua palavra. E olhe que eu tenho experiência pregando. Eu prego desde os 13 anos de idade. A bem da verdade que não pregava com 13 anos, com a experiência, com a graça, com o conhecimento que tenho hoje, no alto dos meus 44 anos. São 31 anos agarrado à minha mão a um microfone como esse, às vezes a um microfone ligado em um cabo, ligado em uma caixa de som, a caixa de som às vezes ligada em uma bateria de carro por ausência de energia elétrica, às vezes pregando com um megafone na mão e muitas vezes pregando com a garganta seca. E em nenhuma dessas vezes eu participei de alguma reunião onde Jesus tivesse faltado do culto. Pelo menos uns 3 crentes entenderam. Eu vou tentar melhorar a sentença para ver se todos compreendem. Eu quis dizer que desde criança até hoje eu não me lembro de nenhum culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado em uma reunião. Muitas vezes, por motivo de força maior, somos obrigados a chegar no culto depois que ele começa. Às vezes, somos obrigados a ir embora antes do culto terminar. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega, e ele só vai embora quando o último crente vai embora. Salvo, é claro, quando ele encontra aqueles crentes que eu não sei se tem aqui em Penha. Lá em São Paulo a gente encontra aos montes. São aqueles crentes maluquinhos que amam emendar o culto numa vigília, porque se ele encontrar os vigilheiros, ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se esta igreja está aqui, eu gostaria de ouvir esta igreja dar um grito de glória a Deus bem alto, bem forte. Pois bem, o tempo vai passando e já não sou mais o menino de antes. Agora eu estou ficando velho, e às vezes a pessoa velha ela vai ficando um pouquinho ranzinza. Então, para que eu não deixe ninguém constrangido aqui nessa noite, eu queria fazer um pedido antes de começar a pregar. Os irmãos que estão em pé, que estão caminhando no meio desse estabelecimento, carregando cadeiras ou não, se puderem encontrar um lugar para se assentar, eu vou agradecer muito. E vou pedir para que os diáconos não mais se locomovam dentro desse lugar. Você só ande aqui dentro se você tiver com uma diarreia daquelas bravas, daquelas que nem Moseque resolva. Aí você tem liberdade para caminhar, para passear e correr para um banheiro. Fora isso, eu queria lhe fazer um pedido: não caminhe mais no meio desse ambiente. Isso aqui pode não parecer, mas é uma igreja nessa noite. E eu tenho certeza que os que vieram para cá vieram em busca de algo divino. E esse algo divino só vai descer se a igreja toda estiver ligada no mesmo espírito em que o pregador está. Posso ouvir um grito de glória a Deus por isso ou não? Certo, eu só vou esperar o irmão aqui na frente arrastando 3 cadeiras ali. Eu acho que ele vai colocar para as pessoas sentarem. E assim que essas pessoas sentarem, eu vou começar a pregar. Isso, tem o irmão ali também mexendo nas cadeiras. Isso eu agradeço. Assim que eles pararem de se mover, eu vou começar a pregar. Muito obrigado. Ninguém mais ande aqui dentro. Ninguém mais. Inclusive essas crianças que estão andando no meio desse ginásio. Ô pastor, é tão bonitinho ver meu filho caminhar no meio do povo. Só a senhora acha, mãe. Mais ninguém acha. Tente fazer isso na presença de um juiz de direito. Tente fazer isso na presença de autoridades constituídas em outro ambiente. Nós não podemos perder para esses ambientes públicos. Nós somos um povo sagrado e consagrado a Deus. A igreja compreendeu o meu pedido nessa noite? Pregar não é difícil. Ainda ontem eu pregava em um evento. Nós tínhamos pelo menos umas 30 mil pessoas em Goiânia, e eu falava sobre isso. Eu dizia que pregar não é difícil. Basta ter uma boa memória, uma retórica impecável, e é claro, depende de uma graça divina.
Mas mais difícil do que pregar é colocar o povo em atitude de adorar a Deus. É conseguir cativar a mente do povo e fazê-los entender que eles não estão em um teatro, que não estão em um cinema, que não estão em uma praça pública. Eles estão neste momento na presença do Deus de Israel. E antes de começarem a pregar aqui, permita-me dar aqui um ensinamento. Entrar na igreja não é difícil. Todo mundo entra na igreja, principalmente se a porta da igreja estiver aberta. Aliás, a dia desses eu participei de um culto que até um cachorro assistiu o culto. Ele viu a porta aberta e entrou dentro da igreja. Entrar na igreja, qualquer um entra. Eu quero ver entrar dentro do culto. Não entendeu? Vou desenhar. Entrar na igreja, qualquer um entra. Você vem, carrega esse corpo pesado, joga o seu corpo pesado na cadeira, estica um braço para a esquerda, outro braço para a direita, coloca essa desgraça desse chiclete na boca, pega o celular e fica mandando mensagem ou tirando foto. Isso é fácil. Agora eu quero ver entrar no culto. Entrar no culto não é para qualquer um. Entrar no culto é só para quem sabe que esse lugar, nessa noite, é a casa de Deus, é a porta dos céus. E o Senhor deu-nos uma palavra: ao entrar na minha presença, guarde os seus pés, porque este lugar é uma terra santa. E só quem entendeu o que eu disse não deu um grito de glória a Deus, deu um berro de glória a Deus, para a cidade inteira saber que estamos aqui. Amém? Mais um pedido antes que eu comece a pregar. Levante a mão direita para o céu comigo. E aqui eu percebo aqueles que vieram para me ouvir pregar ou não. Chacoalhe a sua mão, por favor. Coloque essa mão no ombro de quem está do seu lado. Peça licença para a pessoa, e se ela achar ruim, pode jogar a culpa em mim. Diga: olha, o médico falou para não contrariar o pastor Marco. Agarrou a pessoa pelo ombro, chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada, por gentileza. Isso. Amarrote a roupa dela, chacoalhe ela, chacoalhe com vontade. Eu não vou olhar aqui para trás, porque caso algum pastor não estiver fazendo, vou me sentir constrangido, mas acredito que todos estão obedecendo. Chacoalhou a pessoa, agora diga assim para ela: Deus te trouxe aqui. Não é para conversar, é para gritar. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a pessoa com força, tira ela do lugar com força. Diga: para isso Deus te trouxe aqui. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua vida nessa noite, para sacudir a sua fé, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua história. E se tem algum pentecostal que se preza, não me deixe sozinho. Dê mais um grito de glória a Deus, para adorarmos aquele que fez os céus e a terra. Oh, aleluia. Eu acho que agora nós estamos nos entendendo. Querida igreja, há muito tempo eu não tinha uma experiência como a que eu tive hoje aqui nesse altar. Por isso eu tenho liberdade para fazer o que estou fazendo, e tenho certeza que estou debaixo da autoridade divina. Eu entrei aqui dentro com uma palavra que o Senhor plantou no meu coração no hotel nesta tarde, enquanto eu orava. E o Senhor disse: vou fazer algo lindo através desta palavra. Todavia, quando eu vi esse lindo jogral aqui, vi esta arca subir aqui, me deu uma vontade tão imensa de dar um ensinamento sobre aquele utensílio, de falar como ele foi fabricado, de tentar entender como é que homens, 6 no máximo, conseguiam carregar aquela arca. Há quem diga que eram 8, outros dizem 4. Eu quero ficar com o número maior de 8 para carregar aquela arca, porque embora ela fosse feita de madeira e pintada de ouro, aquela tampa por cima dela era de ouro maciço, e não tem um metal tão pesado quanto o ouro. A tampa daquela arca pesava em torno de quase meia tonelada. E eu queria saber onde é que 4 homens arrumavam força para carregar aquele utensílio ali. Então meu coração foi tomado por uma emoção, e eu comecei a procurar aqui na Bíblia o respaldo para pregar. E quando eu estava terminando de pegar o texto, fechei os olhos e disse: Senhor, vou pregar sobre a arca. Deus tomou uma serva dele que veio saltitando por aqui. Eu não sei se você viu. Tem crentes que não acreditam mais nisso. Tem crentes que começam a rir. Tem uns que até dizem: por que não impediram ela de subir ali em cima? Não, essa serva, ela veio nas asas do vento. Chegou aqui no meu ouvido e disse assim: meu filho, é para pregar o que eu coloquei no seu coração, não é para mudar a mensagem, porque eu quero fazer uma obra linda nessa noite. Eu tenho pessoas que precisam ouvir o que você vai pregar aqui. Então Deus ainda fala. Eu não estou num ambiente comum. Se você não gosta desse tipo de palavra revelada, se você não gosta de Pentecostes, se você não gosta de barulho, pelo horário dá tempo de você ir para casa ainda. Você ainda dá tempo de chegar em casa e assistir o Corujão. Se ficar comigo nessa noite, você não vai ver coruja aqui dentro.
mas você corre o risco de ver a pombinha do Espírito Santo sobrevoar esta festa e o Senhor trazer o Pentecoste sobre nós. Eu ainda faço mais um pedido antes de pregar. Se houver mulheres do círculo de oração aqui, eu invoco em nome de Jesus e conclamo essas senhoras para começarem a falar com Deus, para que Ele possa me dar inspiração para trazer esta mensagem, porque eu só vou largar esse microfone a hora que eu entregar tudo que Deus me mandou falar. Não sei se termino às 11, se termino à 1 da manhã. Aqueles que ficarem vão receber, os que não quiserem, a porta da rua é serventia da casa. Mas se ficar, me ajude a fazer o culto, me ajude a adorar a Deus. Os pentecostais, pergunto de novo, vieram para esta festa? Então dê mais um grito de glória para empolgar o coração do pregador. Graças a Deus. Abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías é uma aventura. É uma aventura porque Isaías é o maior de todos os profetas do Velho Testamento, em volume de profecias. O seu livro tem 66 capítulos. E há alguém que diga que o livro de Isaías é muito parecido com a Bíblia protestante. Na verdade, há quem diga que o livro de Isaías é uma mini Bíblia. E se você me perguntar o porquê, já lhe digo. A Bíblia protestante, a minha Bíblia e a sua, ela tem 66 livros. Assim o livro de Isaías tem 66 capítulos. Até aí tudo bem, mas a diferença ou a semelhança está dentro do conteúdo. A Bíblia Sagrada, minha e sua, é dividida entre Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. O livro de Isaías também pode ser dividido em 2 tempos. Do primeiro capítulo ao capítulo 39 eu tenho uma mensagem divina. Do capítulo 40 até o capítulo 66 eu tenho uma mensagem completamente aversa da primeira parte do livro. O primeiro livro da Bíblia Sagrada, ou melhor, o Velho Testamento, a primeira parte da Bíblia Sagrada, foi escrito para Israel. O Israel que está lá no Oriente Médio. Toda a história do Velho Testamento compreende o tempo da existência do povo eleito pelo Senhor, que vieram da raiz de Arão, que tudo se inicia lá em Ur dos Caldeus, com o descendente de Terá, e vem até a formação do reinado de Israel, e com os descendentes de Jacó. Os primeiros 39 livros da Bíblia, o Velho Testamento, falam de Israel. Todavia, quando atravessamos o livro de Malaquias e entramos pelo livro de Mateus, encontramos uma nova mensagem. Os outros 27 livros do Novo Testamento não foram escritos para aquele Israel que está no Oriente Médio, mas o apóstolo Paulo, ele sabe e conhece para quem é que os livros foram escritos, e ele coloca um apelido nesse povo. Se o Velho Testamento, diz ele, foi escrito para Israel, o Novo Testamento foi escrito para um tal Novo Israel. E o Novo Israel é apenas um apelido para esta igreja linda que está aqui me ouvindo pregar a palavra nesta noite. Ora, assim também o livro do profeta Isaías, os primeiros 39 capítulos do livro da angústia. Se você já estudou como eu estudei, com apuração, você deve ter temido e tremido como eu tremi. Os primeiros 39 capítulos do livro de Isaías são cheios de ais, são cheios de uis. Parece que Deus tem em uma mão um chicote e na outra mão tem ele um cajado, e ele está irado. Ele está olhando para a nação de Israel, está tentando resgatar o coração deles, e ele está furioso, ao ponto de Deus mandar um recado para a nação assim: eu tenho um povo que tem olhos e não vê, do chicote, ele esconde o cetro de ferro, e ele pega em uma mão o bálsamo e na outra mão o unguento, e ele começa a derramar sobre as feridas que Israel tinha, e traz a cura para o seu povo. Pastor, o que isso tem a ver com o Novo Testamento e o Velho Testamento da Bíblia? Ora, não preciso falar muito. Muitos aqui estudam em escola dominical e sabem muito bem que o Velho Testamento traz a figura de um Deus irado para todos nós. É o Deus do olho por olho, do dente por dente. É o Deus que, quando vai falar de pecados, deixa qualquer ser humano com vontade de entrar em um buraco e desaparecer, porque ele diz assim: que a alma que pecar, esta morrerá. Que o salário de todo pecado é a morte, todo homem sabe disso. Que
Todos pecaram e destituídos estão da glória divina, todo mundo sabe. O Velho Testamento traz para nós a figura de um Deus que punia o homem na carne quando esse homem caía em desgraça e pecados. Assim como os primeiros 39 capítulos de Isaías, o Velho Testamento inteiro é um testamento de dor, de angústia e de puxão de orelha. Todavia, assim como os 27 capítulos de Isaías para frente, Deus está mudado. O Novo Testamento também começa com a história de um Deus mais amoroso, de um Deus que olhou para Israel lá no Oriente Médio, mas eles não o quiseram. E eu vou deixar o apóstolo João contar para nós como foi essa história, esta epopeia. João disse: ele veio para os seus no Oriente Médio, mas os seus não receberam. Ao invés de Deus colocar um ponto final na salvação, não, ele tira o olhar do Oriente e olha para o Ocidente, e no futuro ele enxerga você e a mim, e então ele abre uma oportunidade de salvação. E João termina dizendo: ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deixe-me dar aqui um exemplo do que eu estou pregando, para ver se eu conquisto a sua alma. Quando Deus olha dos céus para este mundo, ele só contempla dois tipos de seres humanos. Deus não contempla 3, nem 4, nem 10. Muitas pessoas vão dizer: não, pastor, nós vivemos num mundo plural, num mundo diverso. Temos pessoas de todas as cores, tribos, línguas e nações. Temos pessoas de diversos sexos, e hoje mais ainda, pessoas com uma infinidade de sexualidades que não dá nem para falar de tanta nomenclatura que é. Isto na visão do homem. Mas o meu Deus, quando olha do céu para a terra, ele só contempla dois tipos de pessoas aqui. Ele vê aqueles que são filhos, e ele vê aqueles que são criaturas dele. Vou repetir: não existe um terceiro grupo aos olhos de Deus. Quando andamos pelas ruas, esbarramos nas criaturas, e as criaturas esbarram nos filhos. Eu quero crer que nessa noite eu estou pregando só para os filhos de Deus que aqui estão. Pastor, como é que eu sei que eu sou filho? Se o seu nome estiver escrito no livro da vida, se você estiver sentindo a presença dele aqui agora, se enquanto eu prego os seus olhos têm desejo de marejar, e a sua boca tem vontade de adorar o nome dele, e o seu corpo reverbera a presença dele, é sinal de que você é um filho, como eu sou filho daquele que criou os céus e a terra. Todavia, se você está aqui no nosso meio, se diz ser filho dele, mas não sente a presença dele, é hora de começar a rever os seus conceitos e os seus valores. É hora de você começar a tentar compreender o que você está fazendo aqui e por que é que você está aqui. Como eu disse agora há pouco, isto aqui não é um teatro, não é um cinema, não é um lugar que você senta, escolhe o que você quer assistir, aplaude quando gosta, vaia quando não gosta. Não, aqui nesta noite é um quartel-general, e eu estou pregando para os soldados que vieram do campo de guerra. Alguns estão feridos porque passaram pelo vale da sombra da morte, outros são soldados que não são de infantaria, são soldados que vivem apenas na área burocrática. Tais soldados nunca vão compreender o que é o fervor de uma batalha, mas esses soldados que carregam cicatrizes, e soldados que eu vim pregar nessa noite, para os soldados que precisam de unguento sobre as suas feridas. E se você acredita que Deus ainda cura, dê mais um grito de glória a Deus, por gentileza. Então, abrir o livro do profeta Isaías, como eu disse, é uma aventura. E a sorte desta linda igreja e desse pregador é que Deus não me mandou pregar a primeira parte do livro de Isaías, porque eu também não teria medo, eu não teria nenhum tipo de constrangimento ou vergonha. Eu falaria as verdades do Senhor, doesse a quem doesse, custasse a quem custasse. Mas aprove a Deus olhar para esta festa dos pecadores aqui em Penha, e o Senhor encontrar o seu coração sangrando, machucado, chorando. E o Senhor, por piedade, inspirou esse pregador para pregar na segunda parte do livro, na parte onde Deus está feliz, na parte onde Deus está apaixonado. E quando Deus está apaixonado, Ele faz aquilo que todo apaixonado faz. Todo apaixonado faz promessas, promessas extravagantes, promessas fantásticas e fortes. E o Senhor me trouxe nesta noite apenas para relembrar a todos que aqui estão, que Ele é um Deus que, quando fala, cumpre tudo aquilo que Ele fala. Passe o tempo, passem as pessoas, mude os governos, mude os líderes de igreja, mudam os costumes, as doutrinas, mas a palavra dele nunca muda, porque Deus é eterno para todo sempre. E digo isso falando amém. Quando eu abro a Bíblia no capítulo 43 de Isaías,
Eu vejo Deus olhando para Isaías apaixonado e dizendo: Isaías, eu tenho só um povo na terra. Eu não tenho 2, nem 3, nem 10. É apenas um povo. E para esse povo eu tenho palavras para falar. Todavia, eu conheço o temperamento e o coração de cada um deles. Conhecendo o temperamento e o coração de cada um deles, eu só posso falar para cada um deles aquilo que cada um deles é capaz de perceber, sentir e aceitar. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu estou tentando interpretar para vocês o pensamento de Deus. Deus não é como o homem, que quando olha para todos, pensam que todos pensam de maneira igual. Deus, quando olha para esta multidão, Ele consegue separar um a um. Ele consegue ouvir o batimento cardíaco de cada ser humano que aqui está. Ele consegue perceber os sentimentos de todos os que aqui estão e ao mesmo tempo. E por isso, a sua palavra é extremamente reveladora. Porque o pregador prega em uma direção e acaba acertando todos ao mesmo tempo. Na verdade, não é o pregador, é o Espírito Santo que o inspira. Porque só o Espírito Santo convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Mas Deus está dizendo no capítulo 43, Isaías, eu tenho só um povo e eu amo esse povo, porque esse povo, mesmo tendo 1 milhão de defeitos, eles são apaixonados por mim também. E quando se arrependem, eles dançam, eles louvam, eles se entregam, eles sacrificam, eles clamam, eles oram. E quando isso acontece, o meu coração fica extremamente feliz. Então eu quero que você olhe para esse povo como se fosse apenas um. Todavia, existe no meio desse único povo que eu tenho 2 grupos que têm que ser separados através da palavra. Para cada grupo desses, eu posso fazer uma promessa. E as promessas que eu faço para um grupo, não posso fazer para o outro grupo, porque eu respeito o temperamento, eu respeito a inteligência, eu respeito o estado de experiência, eu respeito o nível de conhecimento que eles têm ao meu respeito. E já começo aqui a tentar interpretar para fazer você compreender o que eu quero falar. Nós estamos, por exemplo, em uma igreja pentecostal. Nós estamos aqui com um grupo de homens e mulheres que acreditam no batismo com o Espírito Santo, nos dons de línguas, que acreditam em interpretação de línguas, que acreditam em profecia. Sim ou não? Quem aqui acredita nessas coisas? Todavia, se você agora olhar para a sua esquerda e para a sua direita, bem rápido, você vai pegar uma pessoa que está aí do seu lado, ou abrindo a boca de sono, ou já chorando, sentindo a presença de Deus. Você vai perceber que existem no nosso meio vários grupos. Nós temos aqui grupos que, pelo amor de Deus, já olharam para o relógio 20 vezes, porque o demônio das 9 horas já catou eles umas 4 vezes. E eles não veem a hora do culto acabar para ir para casa para assistir o Big Brother, apesar que acabou, vai ter uma reprise. Ou querem ir para casa assistir a novela, ou querem ir para a praça, ou querem comer pizza, outras coisas mais. São pessoas que vêm para a igreja porque estão acostumadas de vir. Todavia, tem outras pessoas que, se pudessem nessa noite, teriam trazido o colchão da sua cama para esse lugar, porque a vontade deles não é participar do culto, a vontade deles era habitar aqui dentro desse lugar. A pergunta que eu faço é: por que existem tantos temperamentos diferentes no nosso meio? Ora, cada ser humano é um universo, cada cabeça é uma sentença, e cada vida tem a sua própria experiência. Eu posso às vezes não respeitar o seu silêncio, porque sou pregador pentecostal e quer me matar do coração. É eu ficar pregando e você ficar me olhando com essa cara, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Quer me matar do coração, me deixar com um infarto no miocárdio. É eu ficar pregando e você ficar me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Segura aí. Quer me fazer ir para o hospício de uma vez? É eu pregar aqui, entregar tudo que eu tenho para entregar, e você ficar com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Porque eu sou um ser humano, eu sou um pregador assembleiano. Eu fui treinado para isso, e isso me deixa completamente desnorteado. Todavia, eu sou só um ser humano. Deus não. Deus olha para você e Ele sabe o motivo do seu silêncio. Nem todos estão em silêncio porque não querem adorar. Porque é fácil adorar a Deus quando tudo deu certo, quando o barco foi bem na pesca. É fácil adorar a Deus quando o filho tem saúde.
quando o emprego está indo de vento em popa, quando a sua casa está abastecida, quando você tem tudo aquilo que o seu coração pediu e sonhou. É fácil adorar a Deus quando você não tem problemas. Quero ver adorar a Deus quando o teto desaba sobre a sua cabeça, quando o chão abre um buraco sobre os seus pés, quando Deus sabe por que cargas d'água pega uma peça da sua vida, um quebra-cabeça da existência do ser humano, e joga no meio de um deserto para você procurar. Quero ver adorar a Deus quando não se tem saúde, quando você sepultou o filho, quando você perdeu o casamento, quando você perdeu o emprego. Aí não é fácil. Só que eu sou ser humano, eu não tenho uma bolinha de cristal. A minha função é colocar você de pé com esta pregação. Por isso, às vezes o pregador se desequilibra, mas Deus não, porque Deus conhece você. E olha a beleza de Deus essa noite, Giovana. O Senhor falou ao meu coração: Marco, tenha paciência, porque como no livro de Isaías, aí no meio desse povo tem dois grupos de seres humanos. Para um deles eu posso falar coisas brandas, coisas calmas, coisas que eles entendem, coisas racionais, coisas que fazem sentido, promessas simples, promessas que qualquer ser humano não precisa ter um grave conhecimento de teologia para tentar contemplar ou para tentar interpretar as palavras do pregador. Não, tem um grupo aqui no nosso meio que só está pronto para ouvir coisas que fazem sentido. Tem um outro grupo aqui no meio que não é de gente normal, que não é de gente comum, que não é de gente simples, que são de homens e mulheres que entraram aqui dentro e falaram assim: Deus, faz a tampa da chaleira voar nessa noite, porque eu quero ver o céu aberto sobre esse lugar. Então Deus respeita os seres humanos. Pastor, o senhor leu isso aonde? Eu li aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Deus olhou para Isaías e disse: eu tenho um só povo, mas no meio desse povo eu tenho dois grupos. Para um deles eu vou fazer uma promessa simples, e a promessa simples é essa: se passar pelas águas, elas não te afogam. É uma promessa comum, e já já eu explico por quê. Mas Deus não para por aí. O Senhor diz assim: Isaías, mas tem um outro grupo no meio desse povo que não são normais, e para esses eu posso fazer uma promessa um pouco mais pesada. E a promessa para esses é essa: se passar pelo fogo, a chama não vai queimá-los. Meu corpo está inteiro arrepiado nesse lugar. Olha o que eu ouço pela boca e pela vontade de Deus. Deus está dizendo: Isaías, o meu povo será dividido em dois grupos. Para um deles eu vou falar assim: se passar pelas águas, elas não te afogam. Para o outro grupo eu vou dizer para eles assim: se passar, uma promessa simples. Pergunte a mim, por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque é uma promessa pela qual todo ser humano costuma passar. São promessas que você ouve dia a dia nos cultos, que você não precisa ter uma mente extremamente aberta para poder compreender. Não adiantou eu falar, né? Olha só, as crianças estão correndo aqui na frente. Eu fiz um pedido, eu fiquei 10 minutos falando aqui. E aí os irmãos soltam as crianças correndo aqui na frente. Já derrubaram, caíram aqui em cima. Pelo amor de Deus, o pai ou a mãe daquela linda criança, coloque ele no seu colo, por gentileza, eu vou agradecer. É a última vez que eu peço isso. É a última vez, prometo. Posso ouvir um glória a Deus da igreja ou não? Só o nosso povo faz uma coisa dessa. Mas vamos lá, vamos tentar de novo aqui. Vou tentar me encontrar onde eu estava pregando. A primeira parte dessa promessa é uma promessa simples. Por que é uma promessa simples? Porque é algo que todo ser humano passa enquanto está vivo nesse mundo. Quer ver? Quem aqui já quase se afogou pelo menos uma vez na vida? Levante a mão para eu ver. E quem não levantou a mão é tudo hipócrita. Tenho certeza que você já quase se afogou. Não, pastor, eu nunca fui na praia tomar banho, pastor. Calma, assembleiano, eu não quero entregar você aqui não. Não é só indo no mar, na praia, não é só indo na piscina que a gente se afoga. Às vezes a gente se afoga bebendo um copo d'água. Você toma uma água, a água desce por onde não devia descer, e graças a Deus temos o nariz, porque é uma válvula de escape. Quem já quase se afogou desse jeito? Levante a mão para eu ver. Olha aí, já melhorou, dobrou o número de pessoas, mas ainda tem algumas pessoas resistentes aqui. Eu vou te vencer, vamos pela palavra. Pois bem,
Para essas pessoas, o Senhor está dizendo assim: se passar pelas águas, as águas não podem te afogar, porque é uma promessa natural. É como se o Senhor dissesse assim: existem coisas que todos os seres humanos podem ouvir, podem sentir, porque todos os seres humanos estão preparados para ver, ouvir e sentir tudo aquilo. Exemplo: você está no culto, o pastor Amaury está pregando com aquela unção de sempre. Ele olha para o meio da igreja e diz assim: assim diz o Senhor, ninguém sairá deste lugar sozinho nesta noite. Todos sairão escoltados pelo anjo do Senhor, que acampa ao redor daquele que o teme e livra de todo o mal. Deixe-me te fazer uma pergunta: por que é que você deu glória a Deus? Busque uma resposta dentro de si mesmo. Eu só recitei uma possível sentença. Eu só disse que quando você sair por essa porta, você não vai voltar sozinho para casa. O anjo do Senhor estará ao seu redor. Por que é que automaticamente a igreja levantou e disse glória a Deus? Há uma explicação para isso, e eu vou te dar essa explicação cientificamente. Atrás da sua cabeça, bem aqui no alto do cocoruto, você tem um aparelhinho chamado cerebelo. O cerebelo é um órgão do nosso cérebro. Dentro do cerebelo estão armazenadas todas as nossas experiências, todas as nossas memórias. E às vezes as nossas memórias são atiçadas, são atinadas pelos 5 sentidos que Deus nos deu. Quer seja ele olfato, visão, audição, tato e paladar. Com esses 5 sentidos, às vezes estamos andando na rua, sentimos um perfume, a nossa mente busca memórias lá de trás. Ouvimos uma música, e a música nos traz a lembrança de um culto. Comemos uma comida e lembramos da velha mamãe ou da comida da vovó. Não é assim que acontece conosco. Por que é que nós lembramos? Porque todas as memórias que você teve na sua história estão armazenadas aqui na sua cabeça, e às vezes elas são atinadas ou atiçadas por esses 5 sentidos. Ora, quando eu disse que se você sair daqui e vai para casa escoltado pelos anjos, o seu cerebelo, o seu inconsciente foi ativado. Ao ser ativado, ele recebeu a seguinte mensagem: pode acreditar nisso aí, porque isso aí é verdade. Porque você conhece alguém que já foi livre de algum tipo de acidente. Muitas pessoas chamam de sorte, nós chamamos de cristocidência. Muitas pessoas dizem que foi obra do acaso, mas nós sabemos que na vida do crente nada acontece por acaso. Ou Deus manda, ou Deus permite. Então tudo tem um porquê. Então aquele livramento foi algo divino. Quando eu disse: se você sair daqui escoltado pelos anjos, você sairá abraçado por Deus, a sua alma ficou feliz, porque o seu inconsciente gritou com o seu espírito dizendo: acredite nisso, porque é uma promessa que já aconteceu na vida dos outros. Se aconteceu na vida dos outros, acontecerá na sua também. Amém por essa palavra? Mas preste atenção. Imagine você estando no culto, outro pastor pregando, e ele libera a seguinte palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo este ano, tu e a tua casa. Olha o grito de glória a Deus de novo. Por que é que você deu glória a Deus? Porque mais uma vez o seu inconsciente foi ativado pela palavra, e mesmo você não entendendo, a sua cabeça fez assim. Ou você disse glória a Deus, ou levantou a sua mão, o seu corpo reagiu, porque o seu inconsciente foi atinado. E ele foi atinado porque nas suas memórias ele te faz lembrar que Jesus salvou o filho daquela irmã, o marido daquela irmã, e se ele salvou aqueles, vai salvar a sua família também. E por isso você deu gritos de glória a Deus. Isso tudo é baseado em fatos de promessas simples. Diga comigo: promessas simples. É preciso que você diga 1, 2, 3. Naquilo que eles podem tocar, naquilo que faz sentido. São promessas naturais. Então Deus está dizendo: Isaías, eu tenho uma parte do meu povo que eu respeito eles, porque eles ainda estão no jardim de infância do Espírito. São homens e mulheres que são neófitos na fé. Neófito na fé não é alguém desviado, não. É alguém que recém-nascido. São pessoas que mesmo estando no nosso meio há 10, 15, 20 anos, nunca teve paixão pela palavra, ao ponto de tentar descobrir nelas segredos divinos. E por isso que quando ouvem alguma coisa que é um pouquinho mais além, ficam com um pé atrás. Para essas pessoas, o meu Deus está falando nessa noite:
fique tranquilo, eu não vou extrapolar o seu limite de pensamento. Eu vou falar para você só aquilo que você é capaz de absorver e entender. Amém, igreja? Só que aí Deus extrapola. Aí, Cordeiro, ele diz assim: Isaías, mas tem uma outra parte de gente aí no meio do meu povo, que esses estão preparados para ouvir coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração do homem, que são coisas que Deus tem reservado só para aqueles que são apaixonados por Ele. Aí vem Deus e grita: se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Você viu que os gritos de glória a Deus cessaram. Era natural. Pergunte por quê. O seu cerebelo foi ativado. Ao ser ativado, ele buscou memórias de experiências desse tipo, de alguém passando pelo fogo e não sendo queimado, e ele não encontrou. Porque na história universal só existe 3 moços que passaram pelo meio do fogo e não foram queimados. Deus não está dizendo se passar por baixo do fogo, se passar por cima, pelo lado esquerdo ou direito. Deus não está dizendo eu vou te livrar do fogo. Não, Ele está dizendo eu vou te livrar no fogo. É quando você pisar no meio da fogueira, é quando a chama começar a subir pelo seu corpo e ela procurar órgãos para que ele possa entrar em combustão. Aí eu, Senhor, protejo a sua pele, os seus ossos, o seu nervo, o seu cabelo, a sua roupa. Não deixo nenhum fio de cabelo da sua cabeça ser queimado. Ai, meu Deus. Por que é que nós não demos glória a Deus antes? Porque a nossa mente não conseguiu absorver essa promessa. Essa promessa é mais ou menos isso aqui, preste atenção. O pastor está pregando e de repente ele olha para o meio desta multidão e diz assim: Deus está me dizendo que um dos pescadores aqui da Penha, dentro de 2 meses, fará uma viagem até os Estados Unidos da América, entrará dentro da Casa Branca e vai falar com Donald Trump em inglês, e vai dizer a ele: a América será avivada. Você viu? Só 1 ou 2 maluquinhos deu glória a Deus. Os normais não dão glória a Deus. Aliás, começam a dar gargalhada. Por quê? Porque não faz sentido. É uma coisa louca, é uma coisa anormal, é uma coisa absurda. Você está no culto, o pastor libera a seguinte palavra: alguém aqui desse ginásio, dentro de 1 semana, vai receber uma herança. E essa herança vai ser tão grande que essa pessoa vai pagar a dívida externa da América Latina inteira. Ó, nem eu forçando alguém da glória a Deus. Por quê? Porque o seu inconsciente foi ativado e ele disse assim: isso aí não pode ser verdade, isso aí não vai acontecer, porque não é normal. E aí vem Deus nessa noite e usa esse pregador para dizer, com todo respeito aos que gostam de promessas simples, eu vou começar a pregar só para os malucos agora. Eu vou pregar só para homens e mulheres que estão cansados de andar só nesta terra. Quero pregar para homens e mulheres que querem continuar andando com os pés na terra, mas querem a sua cabeça dentro do céu. Quero pregar para homens e mulheres capazes de acreditar que o Deus do passado não mudou, e Ele pode nessa noite batizar com o Espírito Santo. Ele pode nessa noite curar os enfermos. Ele pode nessa noite trazer a revelação às coisas que estão ocultas. E é claro que Ele só vai fazer isso se houver uma igreja que acredita nesse tipo de poder. Tem alguém que acredita nisso aqui? Então não dá um grito de glória a Deus agora não. Dá um berro de glória a Deus para acordar a cidade inteira. Eu estava pregando alguns dias atrás, lá em Belo Horizonte,
na Igreja Batista da Lagoinha, da família Valadão. Uma igreja linda, 9.000 pessoas sentadas dentro dela. Me lembro que no final do culto eu estava lá fora com a minha mesa de apoio, e de repente chegou um mineiro bem matuto perto de mim, mas matuto mesmo, grosso. Ele chegou perto de mim com aquele jeito mineiro de ser. Ele olhou para mim e disse assim: ô pastor, eu senti de te dar um presente. E eu me abri para ele, disse assim: eu senti de receber, me dê logo. Ele pegou uma sacolinha de plástico que estava na mão dele, ele abriu a sacolinha, enfiou a mão lá dentro, tirou uma caixa de paçoquinha embrulhada. Aleluia mesmo. E aí eu vou usar o idioma de Minas para falar da paçoquinha. Ô trem banço. Eu já desembrulhei a paçoquinha, que eu estava com muita fome. Quando eu dei a primeira mordida, o mineiro deu o golpe. Ele olhou para mim assim: ô pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei: depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa, né? E eu falei: você quer que eu ore para você? Por quê? Ele disse assim: ô pastor, é que ontem à noite eu fui numa vigília. Aí eu enfiei a paçoquinha na boca para não ter uma crise de riso. Mas eu não sou gente. Eu falei assim: desculpa, você foi aonde ontem à noite? Eu fui numa vigília. Aí eu me segurei para não ter uma crise de riso, porque eu só conhecia vigília, não conhecia Virgília. Eu disse: mas o que tem que você foi nessa vigília e o que deu? Ô pastor, eu fui numa vigília, só que não era vigília de crente normal não, era vigília de crente doido. Eu falei: ô glória, eu conheço vigília de crente doido. Eu não sei vocês que são muito aqui para cima, né? Vocês aqui do sul são mais elitizados, são mais ricos, são mais bonitos, né? São mais perfumados. Mas a gente lá do sudeste, norte, nordeste, quando a gente vai para vigília, é vigília do arrasta-pé. O diabo sofre na mão da gente quando o crente vai para vigília lá para cima. Eu entendo vigília de crente doido, mas eu queria saber da boca dele. Eu disse: meu filho, o que é uma vigília de crente doido? E ele falou: ô pastor, é aquela vigília que quando os crentes doidos chegam, o Espírito Santo olha para esses crentes e parece que ele põe sobre eles o espírito do Bruce Lee. Eu falei: como assim? É pastor, porque eles ficam cheios do Espírito Santo e começam assim, ó. Eu falei: eita glória! Ai Jesus, me dá esses Bruce Lee para mim hoje. Eu disse: e aí? Ele foi: ih pastor, lá pelas tantas, pastor, levantou um profeta doido. Eu conheço profeta doido, de vigília de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele. O que é um profeta doido, meu filho? Ele foi: ih pastor, é aqueles profetas que quando vem profetizar para a gente, quase mata a gente do coração aí. Eu falei: mas por quê? Uai pastor, eu estava escorado na porta da igreja olhando para o púlpito. Era lá pelas 4 da manhã, e o senhor sabe que vigília é igual às ondas do mar, né? Tem hora que vem aquela onda, bate, quebra tudo, faz aquela barulheira, mas de repente vem a ressaca, o mar se esconde, faz silêncio. Pastor, já tinha passado o fuzuê, o grito, o pandeiro, os crentes estavam tudo quase dormindo, e eu estava escorado na parede. E não é que o profeta veio de costa, pastor, em vez de vir de frente, veio de costa. Eu falei: e aí? E aí pastor, que ele chegou perto de mim, botou a mão no meu ombro, e ele ficou quieto. Eu falei: me conta, o que aconteceu? Uai pastor, eu quase tive um desarranjo. Pô, mas desarranjo porque ele botou a mão no seu ombro? Não pastor, é que ele botou a mão no meu ombro, não deu tempo de eu virar para trás para ver a cara dele. Eu falei: por quê? Uai pastor, ele botou a mão no meu ombro e fez assim, ó: homem! Ai, ai, ai! Aqueles profetas espalhafatosos. Eu falei: e aí? Falei: ai pastor, quando eu voltei em mim, eu olhei para o profeta, ele estava lá com a cabeça assim, ó. O profeta agarrou a minha mão, pastor. Eu falei: que mais? Pastor, ele agarrou minha mão e disse assim: homem, entra tu comigo nessa carruagem de fogo agora. E eu falei: o que você fez? Falei: ai pastor, o homem me agarrou, eu entrei na carruagem. E o que vocês fizeram? Pastor, o homem agarrou minha mão e começou a correr pela lateral da igreja. Correu lá no fundo, correu aqui na frente. Pastor, ele correu no meio do povo e o fogo começou a cair na igreja. E eu estava empolgado, pastor. Aí o profeta olhou a rua e foi: o que ele fez? Pastor, o homem me agarrou e me arrastou para o meio da rua. Eu falei: e você não? E você fez o que? Ele falou: ai pastor, eu estava na carruagem, não tinha como descer, os cavalos puxavam nós com muita força, era muito fogo, e eu saí correndo no meio do quarteirão, falando em língua estranha com o profeta também, pastor. Oh glória! Pastor, eu empolguei de novo. De repente o profeta deu meia volta. Chegamos na porta da igreja, pastor, ele olhou para mim e disse assim: homem, se prepara.
E ele correu para dentro da igreja, eu corri junto. No meio do corredor, em mim, eu olhei para trás para ver o profeta. Estava o profeta com a mão na cintura, o outro dedo assim, e fazendo assim com a cabeça. E eu falei, e o que ele falou? Ele disse assim: homem, olha o que eu faço. Eu te tomo pela mão direita, eu te tiro daqui e eu te levo para ali, te levo para lá, te levo para cá, te dou uma volta pelo ministério e te levo ao redor do mundo. E te trago de volta. Agora olha à sua frente e contempla a rampa do Palácio do Planalto, porque vou eu te fazer sozinho subir e ficar ao lado dos príncipes e dos reis da terra, porque quando faço, ninguém me impede, diz o Senhor. Eu também dei glória a Deus como vocês estão dando, mas eu olhei para a cara do mineiro, ele teve uma crise de riso, que a barriga dele balançava. Eu deixei ele rindo, enfiei a mão no meu paletó e peguei um cartão de visita, anotei o número do meu celular e estiquei para ele. Quando ele catou o cartão, ele parou de rir e falou: ô pastor, o que é isso? Eu disse: é o número do meu celular particular. E ele: nossa, eu vou ter seu número. Eu disse: vai. Aí ele falou assim: para quê, pastor? E eu disse para ele: para quando você subir a rampa do palácio, lembra de mim quando entrar no seu reino. Lembra de mim quando você estiver entre os homens e mulheres importantes desse mundo. E eu esperava que ele desse um glória a Deus como vocês deram, mas ele não fez isso. Ele abaixou a cabeça dele. Quando ele levantou a cabeça, pastora Teri, os olhos dele estavam cheios de lágrimas. E ele disse assim para mim: pastor, o senhor acredita nisso? E eu falei: no quê? O senhor acredita que eu um dia vou viajar o mundo todo? E eu falei: por que não deveria acreditar? E ele falou: pastor, eu não sei ler, eu não sei escrever. O senhor viu esse doce que eu te dei? Eu vendo doce nas esquinas de Belo Horizonte, para levar comida e sustento para minha casa. A porta da frente da minha casa, pastor, é escorada com uma cadeira, porque não tem tranca nem fechadura, porque eu moro numa comunidade muito pobre, uma favela. O senhor acha que eu, um favelado, analfabeto, um dia vou poder subir a rampa do Palácio do Planalto, pastor? Quando ele me falou isso, olhe para mim, preste atenção. Quando ele me disse isso, eu estava tão cansado. Final de culto a gente está cansado, a minha fé não estava ativa. E eu imaginei o que ele falou com o meu intelecto, e a equação que eu fiz me fez perder o fervor. Eu disse: faz sentido. Como é que Deus vai levar esse homem analfabeto, que mora numa favela, ao redor do mundo, e um dia ainda subir a rampa do Palácio do Planalto? Quando eu fui concordar com ele, fazer assim com a minha cabeça, porque o meu cerebelo foi ativado, eu tomei um choque de Deus. E o que eu falo agora é só para quem é espiritual, só espiritual entende. Aquele homem sumiu da minha frente, Giovana, ele desapareceu. Eu não estava mais em Minas Gerais, eu estava num lugar, pastor, que eu não sei explicar se era claro ou se era escuro. Eu estava sozinho no ermo, e de repente na minha frente começou uma construção do chão a subir. Já viu aqueles filmes onde mostram um prédio sendo construído bem rápido? Eu vi um prédio começar do alicerce dele, mas ele foi construindo muito rápido. E eu fui olhando. Quando eu olhei para ele bem alto, vi lá em cima uma placa reluzente escrito Hilton Hotel. Eu olhei bem no alto e vi um homem de terno e gravata lá no 8º ou 9º andar, pela janela olhando para baixo. De repente eu fui transportado, e quando eu me vi, eu estava atrás desse homem lá no alto do prédio, e eu via tudo que o homem via, e eu vi a cidade de Londres inteira. Eu olhei à direita do hotel e eu vi o estádio de Wembley. Eu conhecia a geografia daquele espaço. E quando eu fui perguntar a Deus o que é isso, o Senhor disse para mim: se lembra? E não deu tempo de responder, porque o prédio se desconstruiu. Eu fui caindo e fiquei em pé em um ambiente. Aquele homem veio caindo também, só que ele foi se transfigurando. De homem ele foi ficando uma estatura menor, e ele virou um adolescente. Só que agora ele não tem terno e gravata, agora ele tem uma roupa de boia fria.
Ele tem nas costas dele uma sacola com um facão de cortar cana e na mão uma marmita de roça. Ele está subindo a boleia de um caminhão de pau de arara. E uma voz falou comigo: se lembra disso? Eu não consegui responder porque eu não vi o rosto do rapaz. O caminhão se desconfigurou na minha frente e o adolescente virou uma criança. E eu vi ele de costas. E ele tinha nas costas agora uma caixa de engraxar sapato. E uma voz falou comigo: se lembra? E o engraxate ficou de frente. E quando eu olhei o engraxate, eu comecei a chorar porque era eu. O Senhor Deus começou a me fazer lembrar de onde Ele me tirou. O Senhor começou a falar para mim: se eu te tirei de uma caixa de engraxar sapato, se eu tirei você da boleia de um caminhão de boia fria, quando você cortava cana, quando você apanhava laranja, algodão e café, se eu te fiz rodear o mundo pregando, por que é que eu não posso fazer na vida dele também? Oh, aleluia. Eu tive uma crise de choro. A visão não voltou ao normal. Eu levantei o queixo daquele homem. Eu agarrei ele pelo ombro e disse para ele: pare de chorar. E disse para ele: se foi o meu Deus que falou contigo, o Deus que fez a estéril ser mãe de filho, o Deus que pavimentou um caminho no meio do mar para Israel passar a pé enxuto, o Deus que transformou as moléculas de um machado de ferro para flutuar em cima das águas, o Deus que fez o relógio de Acai girar ao contrário, o Deus que colocou palavras na boca de uma jumenta para profetizar, o Deus que deu 15 anos de vida a um rei condenado à morte. Se foi este Deus que falou, quem viver verá para ver as promessas se cumprirem na sua vida. Oh, aleluia. O Senhor falou comigo no hotel: vou arrastar para esta festa homens e mulheres que há muito tempo não choram, não se alegram, porque são vítimas do tempo. Vítimas do tempo. Salomão disse assim: a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Quando você entrar em um culto de igreja pentecostal, acostumada com glórias a Deus e aleluias, e perceber um silêncio sepulcral, entenda que ali dentro estão homens e mulheres que deveriam estar vivendo, mas não vivem. Estão em estado de coma. Pregar para vivos é uma coisa, pregar para pessoas que estão meio vivo e meio morta é outra. Entenda que uma pessoa que está em coma, ela não está morta. Aliás, ela não é cega, mas mesmo de olhos abertos ela não enxerga nada. Ela não é muda, mas por estar em um estado de coma, a sua boca não reage. Ela não é paralítica, mas as suas pernas não se movem. Ela não teve um derrame, mas os seus braços não funcionam. O meu velho pai ficou em coma 4 dias. E eu me lembro quando cheguei no último dia do seu estágio de coma, entrei no quarto, os olhos dele não paravam de se mover, iam de um lado para o outro abertos. Doutor Mário estava cuidando do meu pai. Eu disse: doutor, os olhos do meu pai estão se mexendo. Ele disse: não, é só uma reação psicossomática do cérebro. O olho está aberto, mas ele não enxerga. O braço não se movimenta, as pernas não se movimentam e a boca não fala. Eu disse: então quer dizer que eu perdi o meu pai? O doutor disse: não, tem uma coisa que sobra para aquele que está em coma. Eu disse: o que? Ele ouve. Ele ouve. E eu passei 45 minutos pregando para o meu pai, porque eu sentia a morte se aproximar para levá-lo embora. E era um homem ímpio. 45 minutos depois, vencido pelo cansaço, suado, sentei e disse: Deus, como é que eu vou saber se ele te aceitou ou não? O Senhor disse: olhe para ele. E eu olhei, no canto do olho do meu pai escorreu uma lágrima. O Senhor disse: ele já está comigo.
Nesta noite, acredite você ou não, você está sentado perto de um grupo de homens e mulheres que há muitos anos perderam a vida, estão no automático, vão para a igreja porque não tem um lugar. É melhor para crente. Todo crente que tem mais de anos em uma igreja, ele não entra mais de uma vez na igreja. Ele faz o seguinte ritual: ele chega na porta da igreja, dá uma paradinha e faz assim com a cabeça. E aí começa a angústia, porque ele abaixa a cabeça e entra para o culto revoltado. Pergunte por quê? Ele já sabe quem vai pregar. Mas tem coisa pior do que isso. Ele sabe o que a pessoa vai pregar, ele sabe quem vai cantar. Pior, ele sabe o que a pessoa vai cantar. Mas tem uma coisa pior do que tudo isso: ele entra no culto sabendo como o culto vai terminar. Nossos cultos não podem entrar num ritmo de morosidade, de frieza. Nosso culto não pode ser movido aos empurrões, aos trancos. Nossos cultos não podem ser apenas belos. A igreja do século 21, e falo da minha denominação, eu sou assembleiano. A minha denominação, em pleno século 21, ela parece com uma folha seca de outono, caída no chão. Já viu uma folha seca? Ela mantém a estrutura de uma folha. Você olha e diz: é uma folha, mas está morta, porque não tem vida, não tem seiva. Ela parece com a lua, tem brilho, mas não tem calor. Ela parece com o cano de uma espingarda, é reta e perfeita, mas é oca e vazia. E não pense que eu estou espancando, porque eu sou assembleiano, eu sou pastor de igreja, e eu sei o que eu estou falando. Nossos cultos estão perdendo sentido, nossas reuniões estão perdendo a alegria. Os crentes entram vazios e saem ocos, entram tristes e saem secos. Não há felicidade, não há fervor, não há alegria. De vez em quando é preciso o anjo do Senhor descer e agitar as águas. Mas parece que o anjo do Senhor que agita as águas está de férias. Eu estava sentado aqui e veio um pastor falar comigo. Já não me lembro do rosto dele. E ele me disse: você se lembra há 20 anos atrás, quando você pregou em Laje, Santa Catarina? Eu falei: é muito tempo para eu lembrar. Aí ele me lembrou do episódio. Eu disse: você deu um pulo de cima do púlpito. Cadê o pastor que falou? Está aqui. Quanto mede aquele púlpito? 3 metros. 3 metros de altura. E eu dei um salto em cima daquele púlpito. Meu Deus do céu. Eu acho que eu quebraria a perna se fosse hoje. E ele disse que eu corri até onde ele estava, e Jesus batizou ele com o Espírito Santo. E ele veio dizer que hoje ele é pastor aqui na cidade de Penha. Mas o senhor não sabe quão criticado eu fui por causa daquele pulo. Foi assunto na convenção de Santa Catarina. Sabe por quê? Porque nós entendemos e achamos que Deus trabalha com forma. E Deus não trabalha com forma. Deus trabalha com formas. Vou repetir: Deus não trabalha com forma. Maldito é o homem que diz assim: eu sei tudo sobre Deus, eu sei exatamente como Deus opera. Seja anátema tal homem. Eu não conheço nenhum homem que tenha tido fôlego suficiente para entrar no rio do avivamento e conhecer as suas profundezas. Vou repetir: eu não conheço um homem, uma mulher que tenha jejuado o suficiente, orado o suficiente, se separado o suficiente para conhecer os segredos de Deus. Oxalá Deus se revele para alguém aqui nessa noite.
Quem sabe aí no meio dessa multidão tem alguém que, assim como eu, quando era criança, entrava numa reunião como essa e eu queria ver Deus falar, eu queria ver o céu se romper, eu fazia jejuns e orações para ver coisas extraordinárias acontecer. Eu não sei se tem alguém assim, porque se tiver, oxalá Deus te visite nessa noite. Oxalá Deus te visite nessa noite. As pessoas perguntam para mim: como é que você aguenta as lutas que você passa? Porque as minhas lutas geralmente são violentas e acabam indo para na Rede Globo. Já falaram para mim: por que você não deixou a igreja, a sua denominação? Porque em 2013, quando eu passei aquela luta sozinho lá em Brasília, Giovana ainda não estava lá, 30 dias como um leproso dentro da Câmara dos Deputados, e nenhum deputado evangélico, que nós éramos em 60, tinham coragem de ficar perto de mim naquela briga. As pessoas falam: como é que você aguentou aquele tropelo e aguenta todos os outros? A minha resposta é muito simples: os meus pés estão fincados em uma rocha. Esse homem já foi menino, e esse menino viu Deus. Esse menino ouviu Deus. Esse menino experimentou Deus nos seus cultos. E tem uma música que é muito cantada ultimamente, que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue ficar. Falta alicerce para a nossa geração. E Deus é tão bom que mandou o seu diácono para o culto hoje, a chuva. Agora eu posso ir até as 4 da manhã pregando. Cadê os pentecostais para dar um grito de glória a Deus aí? Ei, olhe para mim. Quando num culto de domingo, o meu pastor todo alegre disse assim: ninguém falte no culto terça-feira, porque terça-feira vamos ouvir o testemunho de um ex-defunto. A igreja entupiu de gente, e lá estava eu no meio do povo. Eu queria ver um ex-defunto. Agora pense num homem que quase não dormiu aquela noite. Fui eu. Porque o pastor entrou com um ex-defunto na igreja, e o ex-defunto estava vestido igual um defunto, terno preto, aquela camisa branca, aquele rosto fechado. O pastor entrou pelo meio da igreja e caiu um temor sobre nós tão grande, que ninguém conseguia sequer respirar direito. O pastor mal conseguiu cantar o hino 15 da harpa, fez uma leitura rápida da Bíblia e disse: igreja, vamos ouvir o ex-defunto dar o seu testemunho. Lembro-me como se fosse hoje. Aquele velho, magro, olhou para a igreja por um minuto. O olhar dele era tão penetrante que a gente perdia a respiração. Caiu um temor sobre nós. Ele enfiou a mão no bolso, pastor, e tirou um papel amarelado e disse: esse aqui é o meu atestado de óbito. E leu o nome dos 3 médicos que assinaram. E ele passou o atestado de óbito pelo presbitério da igreja. Ele enfiou a mão no outro bolso e tirou uma foto branco e preta. E na foto estava um homem deitado dentro de um caixão com algodão no nariz. E ele disse: esse homem deitado no caixão sou eu. Caiu um silêncio na igreja, mas não era silêncio de repúdio, era de temor a Deus. E ele começou a dizer assim: meu nome é João de Oliveira. Eu fui ao céu depois de ter morrido, e Jesus me mandou de volta. E ele começou a contar: eu estava na porta da cidade sagrada, com seus portões dourados, e Jesus apareceu ali na frente, me deu um abraço e disse: bem-vindo, João. E João de Oliveira disse: obrigado, Senhor, eu posso entrar? E Jesus disse para ele: João, você não pode entrar ainda. E ele disse: porque eu estou em pecado, eu vou para o inferno? O Senhor Jesus disse: não, João, é que eu tenho que resolver um problema. Ele falou: que problema? Olha lá para a terra. E ele disse que ele olhou para o chão. Quando ele olhou para o chão, abriu o chão, e ele viu a casa dele, uma casa de barro, chão de terra, coberta de sapé, um caixão no meio da sala,
3 crentes com a Bíblia debaixo do braço, e num canto da sala tinha uma senhora de coquezinho na cabeça, de cabelos brancos, com 14 crianças ao redor dela. Ele disse que a porta da frente abriu e entrou um pastor de chapéu na cabeça, bengala na mão, a Bíblia na outra. Foi perto do caixão, tirou o chapéu, olhou, cumprimentou os irmãos e foi perto da viúva. E a viúva pegou na mão dele e disse assim: pastor, fala para Jesus devolver meu marido, porque nós temos 14 filhos para criar. Fala para Jesus ter piedade da minha família. E o pastor foi tocado, chegou perto do caixão, olhou, não sabia se começava o culto fúnebre ou não, foi tomado pela fé, ajoelhou na frente do caixão e agarrou a mão do defunto. E a oração dele era essa aqui: Senhor Jesus, quem ora aqui é o teu servo João Colenda, e eu estou orando para que João de Oliveira retorne, porque ele tem 14 filhos para criar. Quando aquele homem contou isso, ele começou a chorar, e eu, criança, comecei a chorar junto. Porque na mente de um adolescente de igreja, olha o que eu ouvi. Eu ouvi um pastor falar que teve um pastor que foi orar por ele morto, e ao orar disse assim: quem ora aqui é o teu servo João Colenda. A mensagem que veio para o coração do menino foi essa: houve um tempo em que homens tinham uma ficha tão grande no céu, que quando oravam usavam seu nome e diziam: quem ora aqui é João Colenda, teu servo. João de Oliveira disse que depois de alguns minutos Jesus olhou para ele e disse assim: João, outro dia você volta, acompanha aquele anjo ali que vai te levar pelo inferno para você ver como é o céu, e você vai contar para a minha igreja que existe um mundo além do deles. Ele disse que quando ele estava saindo de perto de Jesus voando, o anjo tomou ele pela mão, ele gritou de longe: Jesus, por que é que eu não posso ficar? E Jesus gritou assim para ele: porque a oração de um justo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu estou falando com uma igreja que tem promessas. Eu estou falando com homens e mulheres que ouviram a voz de Deus, quer seja através daquela profetisa, quer seja através daquele vaso, quer seja através daquela oração, ou na leitura da Bíblia, ou naquela vigília, ou no culto de doutrina. O Senhor falou contigo, tem um plano na sua história, na sua existência, e você sonhou, você desejou, você acreditou, você contou para sua família, você congregou com seus irmãos e disse: Deus falou que vai fazer na minha vida uma obra linda. Só que o tempo passou, a promessa não se cumpriu, e você desanimou, e você perdeu a esperança, e você perdeu a alegria, e você perdeu os sonhos, e você perdeu a vontade de orar, e você perdeu a vontade de jejuar, perdeu a vontade de caminhar léguas, quilômetros para ir ouvir um profeta pregar em outro lugar. Enquanto eu prego e falo isso, o Espírito Santo está aí do seu lado, numa luta desenfreada. Se houver alguns crentes espirituais aqui, eles podem ouvir o que eu estou ouvindo: barulho de espadas acima desse teto, demônios e anjos degladiando por esta reunião, demônios fazendo de tudo para segurar, transformar o céu em bronze,
e os anjos lutando com as poucas forças que tem, porque a igreja já não ora e não pede mais. É a oração da igreja que fortalece esses santos anjos para nos defender. Mas a igreja já não entende mais nada de batalha espiritual. E aí, meia dúzia de crentes pentecostais que ainda acreditam e não tem vergonha de adorar a Deus, ficam gritando, um aqui, o outro ali, o outro lá. São brasas esparramadas no meio de um ambiente. Eu creio que Deus pode nos incendiar, mas Ele só fará isso se a igreja inteira clamar. Oh, aleluia. O Senhor me trouxe hoje aqui, Catarina, para falar para você que Ele não mudou, para falar para você que tudo que Ele falou Ele vai cumprir. E Ele me mandou te lembrar alguns textos da Bíblia. O primeiro é esse: não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender daquilo que falo. E tem um texto mais forte do que esse, que é para arrancar você do seu lugar. O Senhor Jesus, quando passou por aqui, Ele disse assim: olha, pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não passam jamais. Jamais. Se você acreditar no que eu estou pregando, se você acreditar no que eu estou falando, você não vai sair daqui capengando mais. Quando você atravessar as ruas dessa cidade ou desse estado, os demônios que tiverem inteligência vão desaparecer da sua frente, e os demônios atrevidos que te encararem serão transformados em tapete. Não vai sobrar Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho. Demônios não vão parar diante daqueles que têm promessa. Só quem tem promessa reage nesta noite. Creia. Dia desses eu tive uma experiência fantástica. Estou passando no corredor das comissões de deputados. Tinha uma sala fechada, uma comissão que não estava funcionando. Um deputado que me viu passar falou: pastor Marcos, o senhor pode entrar aqui? Eu entrei lá, Giovana. Tinha um grupo de parlamentares, todo mundo com medo desse negócio da lista que ia sair. E um deles falou assim: pastor, nós chamamos o senhor aqui, que a gente queria que o senhor fizesse uma reza brava para nós aqui. O senhor pode fazer uma reza brava? Eu disse: vamos rezar agora. Vocês podem ficar em pé, pode pegar na minha mão, pode, vocês não vão se escandalizar não. Agarrei a mão desse homem, comecei a orar, mas uma oração daquela do manto. Encarnei um assembleiano da década de 1900 e bolinha. Bati os pés no chão, falei em línguas estranhas e profetizei. Quando terminei a oração, eles estavam limpando as lágrimas. Uns dizendo: nossa, estou tudo arrepiado. Aí um falou assim para mim: ô pastor, o seu santo é forte, né? Eu disse: você não sabe como. Quando eu estava saindo, um desses falou assim: ô pastor, o senhor pode ensinar para nós? Eu disse: ensinar o quê? O senhor pode ensinar para nós como é que faz para ter o corpo fechado? Linguagem de ímpio. Eu falei: como assim? O senhor tem um corpo fechado? Eu falei: por quê? Pastor, se acontecesse a metade do que aconteceu com o senhor, com a gente estava morto. Ensina pra gente por que nada pega no Senhor. Aí eu olhei para aqueles amigos e disse assim: senhores, nada pega em mim, porque eu tenho promessa. Não entendeu? Vou falar de novo. Nada pega em mim. Todo homem, toda mulher de Deus que tem uma promessa divina, ele está imortalizado até que se cumpra as palavras do Senhor na vida deles.
Se Deus disse que Ele vai fazer na sua vida, a morte não pode te pegar, a AIDS não tem força, o câncer não tem força, os demônios não têm força, o homem mau não tem força, o homem sanguinário não tem força, o acidente não tem força, a faca não tem força, a bala perdida não te pega. Se você tem uma promessa de Deus, e levantar 11.000 demônios contra você, 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro lado, e você não pode ser atingido por eles. Alguém tem uma promessa de Deus aqui? Então, por gentileza, bate no peito até fazer barulho. Ó, tem gente que não me obedece para nada. Raça de defuntos. Bate no peito até fazer barulho. E diga para os demônios ouvir: eu tenho promessa. Olhe para o irmão do seu lado e diga: eu tenho promessa. Diga para ele: se você não acredita, é problema seu. Eu tenho promessa. Se você tem promessa, reage nessa noite. Reage. Deus está aqui. Pastor Marco, mas o que Deus falou comigo não faz sentido. Meus parabéns. Meus parabéns. Porque se Deus falou com você alguma coisa louca, é porque Ele achou você digno de ser esse louco para receber a loucura dele. Ah, se eu voltasse no tempo, andando pelas ruas da minha cidadezinha de Orlândia, empurrando a minha bicicletinha barra forte, um chinelo vermelho num pé e um azul no outro. Morávamos em 12 pessoas em 2 cômodos, um bocado de folheto na mão e uma Bíblia toda rasgada. Eu e Marco Belisário, que era o meu líder de mocidade, a gente evangelizando de porta em porta. Um dia nós estávamos subindo uma rua na minha cidade, passou um avião bem baixinho. Eu olhei para o céu e disse: eita, que um dia eu vou estar lá dentro. O Marco olhou, deu 3 passos, ele teve uma crise de riso, e eu ri junto com ele. A gente chorou de tanto rir. Eu perguntei: você está rindo do que? Ele falou: pela mesma coisa que você. Como é que um dia nós vamos estar lá? Olha onde a gente mora, perto do nada, do lado de lugar nenhum. Mas eu tinha lá na minha igrejinha umas profetisas. Eu tinha a irmã Maria de Paula. O zagueiro e o atacante. Um dia a velhinha deu um pulo no salãozinho, se chacoalhou inteiro e virou para trás e botou o dedo no meu nariz e disse assim: assim diz o Senhor, vou eu te usar tanto, mas tanto, que vai chegar um dia que você vai falar para cima e para baixo, para frente e para trás, para a esquerda e para a direita, ao mesmo tempo, porque eu tenho pressa em arrebatar a minha igreja. Eu dei um pulo para cima, entrei no mistério, os irmãos começaram a falar em línguas. Aí levantou um presbítero, chacoalhou um sininho que a gente tinha no púlpito, até todo mundo quietar. E ele olhou para a irmã Maria de Paulo e disse: com todo o respeito que eu lhe tenho, amada, Jesus sempre lhe usa, mas hoje não foi Jesus que te usou. E a velha olhou para ele e disse: mas por que não foi? Ele disse: porque a senhora acabou de profetizar uma heresia. E ela falou: o quê? E ele: heresia. E ela disse: o que é isso? E ele disse: heresia é tudo que é anti-Deus, anti-Bíblia, anti-Cristo e leva o homem para o inferno. A velha se tremeu e disse: eu não falei nada disso não. Eu só falei que Deus vai usar esse menino aí para cima, para baixo, para frente, para trás, para os lados, ao mesmo tempo. E ele disse: pois isso é heresia, porque só Deus está em cima, embaixo, à frente e atrás, à esquerda e à direita, ao mesmo tempo. E ele deu um ensinamento sobre os atributos de Deus, e o maior deles, a onipresença. E ele disse: esse menino é de carne e osso, ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, só Deus pode.
Aquela velha baixou a cabeça e começou a chorar. Caiu uma vergonha naquele lugar. Eu fiquei com mais vergonha ainda, porque eu era o alvo da profecia. Aí eu entrei em crise, porque eu olhava o presbítero e o que ele falava fazia sentido aqui, na cabeça. Mas eu olhava para a irmã Maria de Paula e via o joelho dela. Uma mulher que orava 12 horas por dia, não tinha joelho, era uma casca. Eu olhava para ela, a minha cabeça ficava sem entendimento algum, mas o coração acelerava. E aí eu tive a minha primeira crise: razão e fé. O que é normal e o que é louco. O tempo passou. A irmã Maria de Paula nunca mais profetizou. Ele matou o ministério dela naquele dia. Deus me levantou como pregador. Um belo dia eu estou descendo o púlpito da igreja. Quem é que eu encontro no corredor do meio da igreja, juntinhos? A irmã Maria de Paula e o presbítero. E aquilo que eu não entendi a vida inteira, em 5 segundos, Deus me fez entender. Deixa-me te dar uma revelação, preste atenção. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, a primeira coisa que Deus faz na vida da pessoa é provocar situações que tire a pessoa da razão. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, a primeira coisa que Deus faz na vida do ser humano é complicar a vida dele inteira. Sabia disso ou não? Se Deus falou que vai te usar, não espere louros, aplausos, espere um mar de confusão. Porque Deus não vai te dar uma coisa que não te custe nada. Deus não quer filhinhos de papai na sua casa, porque o que não custa nada não vale nada. Se Deus disse que vai... Ai, Jesus, olha o que Deus me falou agora. Se Deus falou, vou te colocar no alto da montanha, preste atenção. Ele vai colocar a mão dentro da montanha e pegar a montanha pelo bico. E vai puxar a montanha para baixo e vai fazer ela virar uma cisterna. A mesma altura será a profundidade. Entendeu? Não entendeu? Vou falar de novo. Se Deus falou, vou te levar lá em cima e te exaltar, antes de te exaltar, você será abatido e humilhado. Você quer o trono, José? Se prepare para ir para a cisterna então. Porque Deus não vai gerar uma geração de filhinhos de papai que recebem de mão beijada e não dão valor naquilo que recebem. Primeiro Deus complica a vida da pessoa inteira, aí depois ele descomplica. E só depois ele explica por que complicou. Opa, ouvi um glória, me empolgou aqui. Vou dar um exemplo. Deus falou, Moisés, segue a nuvem. Moisés segue o quê? Não ouvi. 1, 2, 3, Moisés segue a... E o que Moisés fez? Seguiu a nuvem. A nuvem levou Moisés para onde? Para frente do Mar Vermelho. Pronto, começou. Deus complicou a vida dele. Quando ele chegou na frente do mar, ele olhou para trás, viu a poeira dos cavalos e carros de Faraó. Ele caiu de joelhos e começou a gritar, Senhor Deus. Aí Deus abriu o céu e olhou para ele e disse assim, por que clamas a mim? Oh meu Deus, Deus é tremendo. Senhor, eu estou clamando porque o mar está fechado. Quem disse que o mar está fechado? Senhor, olha aí, o mar está fechado. Moisés, o que é que tem na sua mão? Eu tenho o meu cajado. Moisés, na sua mão qualquer coisa vira arma. Pegue o cajado e toca nas águas. Fere as águas. E Moisés feriu as águas e o mar se abriu. Amém? Olha o que Deus faz. Primeiro Deus complica, fechou o mar, levou para uma emboscada. Aí Deus descomplica, o mar se abriu. Moisés atravessou o mar. Quando ele chegou do outro lado para ir embora, Deus gritou, Moisés, pare você e o povo todo aí. Por quê, Senhor? Olha para trás. Eu vou explicar por que eu compliquei. Contempla o seu inimigo pela última vez. Como assim, Senhor? Olhe e veja o que eu faço com os seus inimigos. Eles nunca mais irão te perseguir, Moisés. Alguém entendeu? Primeiro Deus complica, depois ele descomplica.
E só depois ele explica por que complicou. Deixa eu fazer uma pergunta, de repente eu estou pregando para as pessoas erradas. Tem alguém aqui que a vida está toda complicada? Levanta a mão para eu ver. Então dá glória a Deus, porque Ele está falando com você. Se você for batizado com o Espírito Santo, ameaça soltar uma rajada de língua estranha. Deixa o diabo desesperado nessa noite. Já estou terminando. Deus me fez enxergar a irmã Maria de Paula e aquele presbítero. E o que eu não entendi a vida inteira, eu entendi em 5 segundos. Eu pedi para os dois sentarem comigo num banco. Aí eu olhei para o presbítero, olhei para a irmã Maria de Paula. Eu agora sou pastor e ele é presbítero. E eu disse para ele: como seu pastor, eu quero que você peça perdão a essa mulher. E ele, de maneira arrogante, disse para mim: perdão pelo quê? Porque quem bate esquece, quem apanha não. Eu falei para ele: o senhor lembra o dia que o senhor matou o ministério dela? Ele olhou para mim, deu um sorriso de deboche e disse: ah, você quer que eu peça perdão porque um dia ela disse que você seria Deus. Você virou Deus, rapaz. Você é famosinho, mas não é Deus não. Eu disse, com todo respeito aos seus cabelos brancos, essa mulher nunca disse que eu seria Deus. E ele falou para mim: e falar para cima, para baixo, para frente, para trás, para esquerda e para direita ao mesmo tempo não é onipresença? Eu disse: não. Ele disse: e é o quê? Eu falei: é tecnologia. Ele olhou para mim e disse assim: explica. Eu disse: explico. Eu falei para ele: quando Deus usou essa mulher para falar comigo, nem eu, nem o senhor, nem ninguém nessa vila onde a gente mora sabíamos que um dia Deus me daria um programa de televisão, que Deus me daria um ministério com DVDs, CDs, fitas cassetes. Eu tenho hoje 20 milhões de DVDs esparramados pelo mundo em 3 idiomas: inglês, espanhol e português. Eu já preguei em 80 países do mundo e mais de 4.000 cidades do Brasil. Só Deus sabe, enquanto eu estou pregando aqui agora, onde é que eu estou pregando mais. Não entendeu? Vou falar. Eu estou pregando aqui agora e só Deus sabe os caminhoneiros que estão singrando as vicinais do meu Brasil e na boleia do caminhão chorando, assistindo o sonho de José. Só Deus sabe lá do outro lado do mundo as pessoas que estão no Japão acordando agora, entrando na internet, digitando no YouTube o dia da aprovação. Mais de 40 milhões de pessoas assistiram essa mensagem. Alguém aqui já assistiu um DVD meu na sua casa? Levante a mão para eu ver. Sério? Quem assistiu de manhã? À tarde? À noite? De madrugada? Uma segunda? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quer dizer que eu já estive dentro da sua casa? Mas naquele momento que eu estava pregando para você, só Deus sabe onde eu estava pregando. Sabe por quê? Porque hoje eu prego para cima, prego para baixo, prego para frente e para trás, prego para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo. E ninguém tem nada a ver com isso, porque Ele prometeu, Ele cumpre o que Ele prometeu. Vou terminar dizendo que você não tem noção do que Deus fará para cumprir o que Ele te prometeu. Ele vai abater reinos, Ele vai mudar sistemas políticos, Ele vai virar ministérios do avesso, Ele vai matar alguém, ou Ele vai fazer alguém nascer. Ele vai fazer alguém criar uma tecnologia que ainda não existe. Porque se Ele falou que a porta vai abrir, você não enxerga nem o muro. Ele vai levantar um anjo construtor para fazer a muralha, um outro para construir a porta, um outro para fazer a fechadura, só para dar a chave na sua mão. Mas que vai acontecer, vai. Quem acredita em promessa, olhe para o seu irmão e diga: se você não acreditar na sua história, ninguém vai acreditar. Eu quero encerrar dizendo para vocês que o que me fortalece nesses dias difíceis é me apegar diariamente às promessas que Ele me fez. Se não for as promessas, não faria sentido estar mais aqui. Se você não tiver uma promessa para se apegar, eu tenho pena de você, não vai sobreviver muito tempo.
Logo, logo você estará cambaleando pelas ruas da cidade de Penha, e os cachorros estarão lambendo a sua boca. O homem e a mulher que não tem uma razão para existir, eles anseiam a morte. Eu não quero morrer, não agora. Eu viveria 1000 vidas nessa vida, só para viver as promessas que Deus fez na minha vida. E as promessas estão se aproximando. Deus não me traria aqui nessa noite para falar para pescadores, homens e mulheres, num dos trabalhos mais dignos e antigos do mundo, num dos trabalhos mais santos e sagrados que o próprio Cristo, quando quis fazer o seu ministério crescer, ao invés de ir no centro da cidade buscar empresários, foi na beira do mar buscar os pescadores. Se o Senhor me trouxe nessa noite, é porque há uma promessa na vida desses pescadores, e quem viver verá, para ver uma a uma das promessas se cumprirem. E não tem homem na terra, não tem demônio no inferno, e não tem anjo no céu capaz de fazer as promessas de Deus recuarem atrás. Só quem tem promessa dá um grito de glória a Deus, por gentileza. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Feche os seus olhos. Porque existe aqui no nosso meio um grupo de homens e mulheres que há muito tempo não entravam em uma igreja, que há muito tempo não participavam de um culto. Na cabeça deles, eles vieram arrastados pela propaganda. Na cabeça deles, eles vieram arrastados pela oração do pai e da mãe, pelo convite do amigo, quando na verdade foi o próprio Deus que colocou um anzol no seu queixo e te fisgou nessa noite. O Senhor sabe da sua angústia e da sua mágoa. Você foi excluído e excomungado dos ministérios desta cidade ou das cidades vizinhas. Não tiveram piedade nem paciência com os seus erros e as suas fraquezas. Te chutaram e te jogaram ao limbo. Ah, se as igrejas soubessem o que acontece quando excluem alguém. Está escrito em Mateus 16 e 18: tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Somos os responsáveis pelo nome de um sem número de homens e mulheres ter sido riscado do livro da vida. E quem já foi crente não tem mais o nome no livro da vida. Essas pessoas não vivem, elas vegetam. Por isso a vontade de se matar e de morrer. Por isso a vontade de fazer coisas horríveis e descer ao mais fundo dos poços. Você nem ia ficar no culto até agora, mas você teve um momento em que disse assim: Deus, se tu me amas, fala comigo. E sabe o que Deus me diz? Que todo fim de semana, quando você sai das baladas, das festas, você passa perto da velha igrejinha e tem saudades. Você chora de saudade da voz rouca do pastor, do círculo de oração, do grupo de jovens, mas você não tem mais vontade nem força, porque você está magoado. A igreja vai inclinar a cabeça, por gentileza. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: rapaz, homem, você ainda vai ser pastor. Você ainda será um pastor. A senhora será uma mulher de Deus. Sua história vai fazer história. O seu livro vai impactar a sua geração. O CD de música que você ainda vai gravar vai ser cantado em todas as congregações do Brasil. Pastor, é comigo que o Senhor está falando? Eu estou afastado. É com você mesmo. Jesus me trouxe hoje aqui para te dizer que as promessas que Ele te fez não morreram. Ele me trouxe para te dizer que você só tombou e caiu porque foi alvo dos demônios que ouviram a promessa, que sabiam que se você ficasse de pé, eles não teriam força de te vencer.
mas até a sua queda o Senhor transformará em honra, porque nesta noite a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Mas só tem um jeito de Deus cumprir a promessa. Você vai ter que sair do seu lugar e vir aqui perto de mim. Se você sair do seu lugar e vir aqui perto de mim, eu vou colocar a minha mão sobre a sua cabeça, e tudo que foi roubado da sua vida vai ser devolvido, e todas as promessas vão se cumprir na sua história, e tudo que foi perdido será achado. Pastor, mas o que é que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas. Quem fala de você não morreu na cruz do Calvário por você. Quem está te chamando é aquele que te fez promessas. Isso, vem, chegue bem perto, fique por aqui, venha, venha, venha chorando, venha aos gritos, venha orando. Ah, meu Deus, venha, você não é uma pessoa normal, você é uma raridade para Deus, você é alguém que Deus escolheu para uma grande missão. Você é alguém que Deus trouxe para fazer uma obra gigantesca na sua história. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus. Deus te trouxe. A igreja não está feliz? Eu fui claro no convite que eu fiz. Essas pessoas que estão voltando estavam fora dos caminhos do Senhor. Não tem uma nem duas, já tem uma centena de pessoas chorando aqui na frente. Cadê a igreja que deveria estar gritando, dando glória a Deus nessa hora? Meu filho, melhora o som, pelo amor de Deus. Não tem som nenhum aqui, de microfone, de teclado, de playback, nada. Aumenta o som. Que reflete a imagem do Senhor. Feche seus olhos. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Incline a sua cabeça. Pegue na mão de quem está do seu lado. O ouro eu consigo só admirar. O céu está aberto sobre este lugar. Eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer eterno Deus de Israel, o céu está aberto sobre nós, meu Pai. Comece a perdoar os pecados. Faz cair o poder do seu sangue neste lugar. Aleluia! Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante
reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, o Senhor te põe de pé nesta noite. Você é o espelho do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Vocês que vieram à frente, inclinem a cabeça. Pegue bem firme na mão de quem está do seu lado. Eu vou pedir que a igreja estenda as mãos para cá. Pai, nós oramos nesta hora. Nós oramos para que esta multidão de homens e mulheres que estavam perdidos no caminho, homens e mulheres que foram vencidos pelo dia a dia da existência, que carregam fardos pesados sobre os ombros, gente que sofre porque tem uma chamada. Na minha frente não estão homens e mulheres tombados ou caídos, não, meu Pai. Na minha frente estão homens e mulheres que têm promessas, e é o peso dessas promessas que fizeram eles no meio do caminho sofrerem. Mas esta noite, o que estava longe voltou, o que estava fora agora está dentro. Faz cair sobre eles o poder do sangue de Jesus. Que este sangue lave as vestes deles, que o nome deles seja escrito no livro da vida, que toda maldição seja quebrada, que tudo que foi roubado seja devolvido agora. E se houver alguém entre eles batizado com o Espírito Santo e há muito tempo não falava em línguas, comece a renová-los, meu Pai. E enquanto eu oro por esses que estão aqui na frente, ó Espírito Santo, faz uma vistoria dentro deste ambiente. Encontra esse homem, essa mulher que tem uma promessa. Faz ele acreditar de novo. Eu quero um sinal de que tu estás nesta palavra. Onde houver alguém que tem uma promessa, faz cair a sua glória sobre eles agora, meu Senhor.